Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Observação importante: devido à origem europeia de Sigmund Freud, a pronúncia de nomes, locais ou expressões pode estar errada quando pronunciadas em português. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado, boa leitura. Livro 4. A interpretação dos sonhos. Capítulo 1. A literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Continuação. F. O sentido moral nos sonhos. Por motivos que só se tornarão evidentes, depois que minhas pesquisas sobre os sonhos forem levadas em conta, isolei do assunto da psicologia dos sonhos, o problema especial de determinar, se e até que ponto, as inclinações e sentimentos morais se estendem até a vida onírica. Também aqui nos vemos diante dos mesmos pontos de vista contraditórios que, curiosamente, vimos adotados por diferentes autores no tocante a todas as outras funções da mente durante os sonhos. Alguns asseveram que os ditames da moralidade não têm lugar nos sonhos, enquanto outros sustentam não menos categoricamente que o caráter moral do homem persiste em sua vida onírica. O recurso à experiência comum dos sonhos parece estabelecer, sem sombra de dúvida, a correção do primeiro desses pontos de vista. Gessen, 1855, 553, escreve: tampouco nos tornamos melhores nem mais virtuosos no sono. Pelo contrário, a consciência parece ficar silenciosa nos sonhos, pois neles não sentimos nenhuma piedade e podemos cometer os piores crimes, roubo, violência e assassinato, com completa indiferença e sem quaisquer sentimentos posteriores de remorso. Radestock, 1879, 164. Deve-se ter em mente que ocorrem associações e vinculam-se representações nos sonhos sem nenhum respeito pela reflexão, bom senso, gosto estético ou julgamento moral. O julgamento extremamente fraco e a indiferença ética reina, suprema. Volkelt, 1875, 23. Nos sonhos, como todos sabemos, os procedimentos são particularmente refreados nos assuntos sexuais. O próprio indivíduo que sonha fica inteiramente despudorado e destituído de qualquer sentimento ou julgamento moral. Além disso, vê todos os demais, inclusive aqueles por quem nutre o mais profundo respeito, entregues a atos com os quais ficaria horrorizado em associá-los quando acordado, até mesmo em seus pensamentos. Em oposição diametral a estas, encontramos declarações como a de Schopenhauer 1862, 245, no sentido de que qualquer pessoa que apareça num sonho age e fala em completo acordo com seu caráter. K.P. Fischer, 1850, 72 e segundos, citado por Spita, 1882, 188, declara que os sentimentos e anseios subjetivos, ou os afetos e as paixões, revelam-se na liberdade da vida onírica, e que as características morais das pessoas se refletem em seus sonhos. Hafner, 1887, 251. Com raras exceções, o homem virtuoso é virtuoso também em seus sonhos, resiste às tentações, e se mantém afastado do ódio, da inveja, da cólera e de todos os outros vícios. Mas o pecador, em geral, encontra em seus sonhos as mesmas imagens que tinha ante seus olhos quando acordado. Shows 1893, 62. Nos sonhos está a verdade. Nos sonhos, aprendemos a conhecer-nos tal como somos, a despeito de todos os disfarces que usamos perante o mundo, sejam eles enobrecedores ou humilhantes. O homem honrado não pode cometer um crime nos sonhos, ou, se o fizer, ficará tão horrorizado com isso, como com algo contrário à sua natureza. O imperador romano que condenou à morte um homem que sonhara ter assassinado, o governante estaria justificado em fazê-lo, se raciocinasse que os pensamentos que se tem nos sonhos, também se tem quando em estado de vigília.
A expressão corriqueira "eu nem sonharia em fazer tal coisa" tem um significado duplamente correto, quando se refere a algo que não pode encontrar guarida em nosso coração, nem em nossa mente. Platão, ao contrário, considerava que os melhores homens são aqueles que apenas sonham com o que os outros fazem em sua vida de vigília. Pfaff, 1868, 9, citado por Spita, 1882, 192, altera a formulação de um ditado familiar. Diz-me alguns de teus sonhos, e te direi quem é teu eu interior. O problema da moral nos sonhos é tomado como centro do interesse por Hildebrandt, de cujo pequeno volume já fiz tantas citações, pois, de todas as contribuições ao estudo dos sonhos com que deparei, ele é o mais perfeito quanto à forma, e o mais rico de ideias. Também Hildebrandt 1875, 54 formula como norma que, quanto mais pura a vida, mais puro o sonho, e quanto mais impura aquela, mais impuro este. Ele crê que a natureza moral do homem persiste nos sonhos. Enquanto, escreve ele, até o mais grosseiro erro de aritmética, até a mais romântica inversão das leis científicas, até o mais ridículo anacronismo deixa de nos perturbar, ou mesmo de despertar nossas suspeitas, nunca perdemos de vista a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, ou entre a virtude e o vício. Não importa quanto do que nos acompanha durante o dia desapareça em nossas horas de sono, o imperativo categórico de Kant é um companheiro que nos segue tão de perto em nossos calcanhares que não nos podemos ver livres dele, nem quando adormecidos. Mas isso só pode ser explicado pelo fato de que o que é fundamental na natureza do homem, seu ser moral, está fixado com firmeza demais para ser afetado pelo embaralhamento caleidoscópico ao qual a imaginação, a razão, a memória e outras dessas faculdades têm de se submeter nos sonhos. Ibid. 45 segundos. À medida que prossegue o debate sobre esse assunto, contudo, ambos os grupos de autores começam a exibir notáveis mudanças e incoerências em suas opiniões. Os que sustentam que a personalidade moral do homem deixa de funcionar nos sonhos deveriam, pelo rigor da lógica, perder todo o interesse nos sonhos imorais. Poderiam rejeitar qualquer tentativa de responsabilizar o sonhador por seus sonhos, ou de deduzir da maldade de seus sonhos que haveria um traço maligno em seu caráter, com a mesma confiança com que rejeitariam uma tentativa semelhante de deduzir do absurdo de seus sonhos que as atividades intelectuais dele, na vida de vigília, seriam destituídas de valor. O outro grupo, que acredita que o imperativo categórico se estende aos sonhos, deveria logicamente aceitar uma responsabilidade restrita pelos sonhos imorais. Só nos restaria esperar, pelo bem deles, que eles mesmos não tivessem tais sonhos repreensíveis, capazes de perturbar sua sólida crença em seu próprio caráter moral. Parece, no entanto, que ninguém é tão confiante assim quanto, até que ponto é bom ou mal, e que ninguém pode negar a lembrança de ter tido seus próprios sonhos imorais. Pois os autores de ambos os grupos, independentemente da oposição entre suas opiniões sobre a moralidade onírica, fazem esforços para explicar a origem dos sonhos imorais, e surge uma nova diferença de opinião, conforme a origem deles seja baseada nas funções da mente, ou nos efeitos perniciosos produzidos na mente por causas somáticas. Assim, a lógica imperativa dos fatos compele tanto os defensores da responsabilidade, como da irresponsabilidade da vida onírica se aliarem no reconhecimento de que a imoralidade dos sonhos tem uma fonte psíquica específica. Os que creem que a moral se estende aos sonhos, porém, mostram-se cautelosos para evitar assumir completa responsabilidade por seus sonhos. Assim, escreve Hafner, 1887, 250. Não somos responsáveis por nossos sonhos, visto que neles nosso pensamento e nossa vontade são privados do único fundamento com base no qual nossa vida possui verdade e realidade. Por essa razão, nenhum desejo onírico ou ação onírica pode ser virtuoso ou pecaminoso. Não obstante, prossegue ele, os homens são responsáveis por seus sonhos pecaminosos na medida em que os provocam indiretamente. Eles têm o dever de limpar moralmente suas mentes, não só na vida de vigília como também, mas especialmente, antes de irem dormir. Hildebrandt 1875, 48 segundos nos fornece uma análise muito mais profunda dessa mescla de rejeição e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos.
Argumenta que, ao considerar a aparência moral dos sonhos, deve-se fazer uma concessão à forma dramática, em que eles se expressam, a compressão que fazem dos mais complicados processos de reflexão nos mais curtos períodos de tempo, e também a forma pela qual, como até ele admite, os elementos de representação se tornam confusos e privados de sua significância. Ainda assim, Hildebrand confessa que sente enorme hesitação em pensar que toda a responsabilidade pelos pecados e erros dos sonhos pode ser repudiada. Quando estamos ansiosos por negar alguma acusação injusta, especialmente uma acusação que se relacione com nossos objetivos e intenções, muitas vezes usamos a frase "eu nunca sonharia com tal coisa". Desse modo, expressamos, por um lado, nosso sentimento de que a região dos sonhos é a mais remota e distante das áreas em que somos responsáveis por nossos pensamentos, já que os pensamentos nessa região acham-se tão frouxamente ligados com nosso eu essencial que mal podem ser considerados como nossos. Mas, ainda assim, visto nos sentirmos expressamente obrigados a negar a existência desses pensamentos nessa região, admitimos indiretamente, ao mesmo tempo, que nossa autojustificação não seria completa caso não se estendesse até esse ponto. E penso que nisso falamos, embora inconscientemente, a linguagem da verdade. Ibid. 49. É impossível pensar em qualquer ato de um sonho cuja motivação original não tenha passado, de um modo ou de outro, fosse como desejo, anseio ou impulso, através da mente desperta. Devemos admitir, prossegue Hildebrand, que esse impulso original não foi inventado pelo sonho. O sonho simplesmente o copiou e desdobrou, meramente elaborou de forma dramática, um fragmento de material histórico que encontrou em nós, meramente dramatizou as palavras do apóstolo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3:15. E embora, depois de acordarmos, conscientes da nossa força moral, possamos sorrir de toda a elaborada estrutura do sonho pecaminoso, mesmo assim o material original, de que derivou a estrutura, não conseguirá despertar um sorriso. Sentimos-nos responsáveis pelos erros do sonhador, não por sua totalidade, mas por uma certa percentagem. Em suma, se compreendemos, nesse sentido quase incontestável, as palavras de Cristo, de que do coração procedem os maus pensamentos Mateus 15:19, dificilmente escaparemos à convicção de que um pecado cometido num sonho traz em si pelo menos, um mínimo obscuro de culpa. Hildebrand, 1875, 51, e segues. Assim, Hildebrand encontra a fonte da imoralidade dos sonhos nos germes e indícios de impulsos maléficos que, sob a forma de tentações, atravessam nossa mente durante o dia. E ele não hesita em incluir esses elementos imorais em sua estimativa do valor moral de uma pessoa. Esses mesmos pensamentos, como sabemos, e essa mesma avaliação deles, é que conduziram os devotos e santos de todas as épocas a se confessarem míseros pecadores. Naturalmente, não há dúvida quanto à existência geral de tais representações incompatíveis. Elas ocorrem na maioria das pessoas, e em outras esferas, que não a da ética. Por vezes, entretanto, têm sido julgadas com menos seriedade. Spita, 1882, 194, cita algumas observações de Zeller 1818, 120-1, que são relevantes a esse respeito. É raro uma mente ser tão bem organizada, a ponto de possuir completo poder em todos os momentos, e de não ter o curso regular e livre de seus pensamentos constantemente interrompido, não só por representações não essenciais como também por representações decididamente grotescas e disparatadas. Com efeito, os maiores pensadores viram-se obrigados a se queixar dessa confusão oniroide, incômoda e torturante de representações, que perturbava suas reflexões mais profundas, e seus mais solenes e sinceros pensamentos. Uma luz mais reveladora é lançada sobre a posição psicológica dessas ideias incompatíveis por meio de outra observação de Hildebrand, 1875, 55, no sentido de que os sonhos nos proporcionam um vislumbre ocasional de profundezas e recessos de nossa natureza, a que em geral, não temos acesso em nosso estado de vigília.
Kant expressa a mesma ideia num trecho de sua Antropologia 1798, onde declara que os sonhos parecem existir para nos mostrar nossas naturezas ocultas, e nos revelar não o que somos, mas o que poderíamos ter sido se tivéssemos sido criados de maneira diferente. Radestock, 1879, 84, afirma igualmente que, com frequência, os sonhos não fazem mais do que nos revelar o que não admitiríamos para nós mesmos, e que, portanto, é injusto de nossa parte estigmatizá-los como mentirosos e impostores. Erdmann, 1852, 115 escreve: os sonhos nunca me mostraram o que devo pensar de um homem, mas, ocasionalmente, tenho descoberto por meio de um sonho, para meu próprio grande assombro, o que realmente penso de um homem, e como me sinto em relação a ele. De modo semelhante, I.H. Fichte, 1864, 539, observa: a natureza de nossos sonhos proporciona um reflexo muito mais verdadeiro de toda nossa inclinação do que somos capazes de descobrir sobre ela por meio da auto-observação na vida de vigília. Observa-se que o surgimento de impulsos alheios à nossa consciência moral é meramente análogo ao que já aprendemos, ao fato de os sonhos terem acesso a um material ideativo que está ausente em nosso estado de vigília ou desempenha nele apenas um pequeno papel. Assim, escreve Benini, 1898, 149. Algumas de nossas inclinações, que por muito tempo se acreditava sufocadas e extintas, são despertadas, paixões velhas e enterradas voltam à vida. Coisas e pessoas que nunca pensamos vêm antes de nós. Ivolkelt, 1875, 105. Também algumas representações que penetraram na consciência de vigília quase despercebidas, e que talvez nunca tenham sido reevocadas pela memória, com muita frequência anunciam sua presença na mente através de sonhos. A esta altura, finalmente, podemos relembrar a asserção de Schleiermacher-Vering de que o ato de adormecer é acompanhado pelo aparecimento de representações involuntárias ou imagens involuntárias. Podemos, portanto, classificar em conjunto, sob epígrafe de representações involuntárias, todo o material de representações cujo surgimento, tanto nos sonhos imorais quanto nos sonhos absurdos, nos causa tanto espanto. Há, porém, um importante ponto de diferenciação. As representações involuntárias na esfera moral contradizem nossa atitude mental costumeira, ao passo que as outras simplesmente nos causam uma impressão de estranheza. Ainda não se tomou nenhuma providência no sentido de um conhecimento mais profundo, que pudesse solucionar essa distinção. Surge em seguida a questão da importância do aparecimento de representações involuntárias nos sonhos, da luz que pode ser lançada pelo surgimento noturno desses impulsos moralmente incompatíveis na psicologia da mente desperta e da que sonha. E aqui encontramos uma nova divisão de opiniões e mais, um agrupamento diferente das autoridades. A linha de pensamento adotada por Hildebrandt e outros, que partilham de sua posição fundamental, conduz, inevitavelmente, à visão de que os impulsos morais possuem certo grau de poder até mesmo na vida de vigília, embora seja um poder inibido, incapaz de se impor à ação, e que, no sono, desativa-se algo que atua como uma inibição durante o dia e nos impede de nos conscientizarmos da existência de tais impulsos. Assim, os sonhos revelariam a verdadeira natureza do homem, embora não toda a sua natureza, e constituiriam um meio de tornar o interior oculto da mente acessível ao nosso conhecimento. É somente em premissas, como essas que Hildebrandt 1875, 56 pode basear sua atribuição aos sonhos de poderes de advertência, que atraem nossa atenção para as fraquezas morais de nossa mente. Da mesma forma que os médicos admitem que os sonhos podem trazer males físicos não observados à nossa atenção consciente. Do mesmo modo, Spita deve estar adotando esse ponto de vista quando, ao falar 1882, 193 segundos. Nas fontes de citação que afetam a mente, na puberdade, por exemplo, consola o sonhador com a certeza de que ele terá feito tudo o que está em seu poder, se levar uma vida rigorosamente virtuosa em suas horas de vigília, e se tomar o cuidado de suprimir os pensamentos pecaminosos sempre que eles surgirem, e de impedir sua maturação e transformação em atos.
Segundo essa visão, poderíamos definir as representações involuntárias como representações que foram suprimidas durante o dia, e teríamos de encarar seu surgimento como um fenômeno mental autêntico. Outros autores, porém, consideram injustificável esta última conclusão. Assim, Gessen, 1855, 360, acredita que as representações involuntárias, tanto nos sonhos, como no estado de vigília, e também nos estados febris e outras situações de delírio, têm o caráter de uma atividade volitiva, que foi posta em repouso, e de uma sucessão mais ou menos mecânica de imagens e representações provocadas por impulsos internos. Tudo que um sonho imoral prova quanto à vida mental do sonhador é que, segundo a visão de Gessen, em alguma ocasião ele teve conhecimento do conteúdo de representações em questão, certamente não constitui evidência de um impulso mental próprio do sonhador. No tocante a outro autor, Maury, chega quase a parecer que também ele atribui ao estado onírico uma capacidade não de destruição arbitrária da atividade mental, mas de decomposição dela em seus elementos constitutivos. Assim escreve ele sobre os sonhos que transgridem os ditames da moral. São as nossas inclinações que falam, e que nos fazem agir, sem que a consciência nos impeça, embora às vezes nos avise. Tenho meus defeitos, e minhas inclinações viciosas. No estado de vigília, tento lutar contra eles, e, muitas vezes, não sucumbi a eles. Mas nos meus sonhos sempre sucumbi a eles, ou, melhor dizendo, ajo por impulso, sem medo e sem remorso. Obviamente as visões que se desdobram antes do meu pensamento, e que constituem o sonho, são-me sugeridas pelos incentivos que sinto, e que a minha vontade ausente não procura reprimir. Maury, 1878, 113. Ninguém que acredite na capacidade dos sonhos de revelar uma tendência moral do sonhador, a qual esteja realmente presente, embora suprimida ou oculta, poderia expressar seu ponto de vista mais precisamente do que nas palavras de Maury. Nos sonhos, o homem, portanto, se revela inteiramente a si mesmo em sua nudez nativa e em sua miséria nativa. Assim que ele suspende o exercício de sua vontade, ele se torna o joguete de todas as paixões contra as quais, no estado de vigília, a consciência, o sentimento de honra, temem nos defendem. Ibid. 165. Num outro trecho encontramos as seguintes frases relevantes. No sonho, é antes de tudo, o homem instintivo que se revela. O homem volta, por assim dizer, ao estado de natureza quando sonha, mas quanto menos as ideias adquiridas, ainda penetravam nele a influência no sonho. Ibid. 462. E Maury prossegue relatando, à guisa de exemplo, como, em seus sonhos, ele é, não raro, vítima da própria superstição, que combate em seus textos com particular veemência. Essas reflexões penetrantes de Maury, contudo, perdem seu valor na investigação da vida onírica, pelo fato de ele considerar os fenômenos que observou com tanta exatidão, como não passando de provas de um automatismo psicológico que, em sua opinião, domina os sonhos, e que ele encara como oposto exato da atividade mental. Stricker, 1879, 51, escreve: os sonhos não consistem unicamente em ilusões. Quando, por exemplo, num sonho alguém tem medo de ladrões, os ladrões, é verdade, são imaginários, mas o medo é real. Isso nos chama a atenção para o fato de os afetos nos sonhos não poderem ser julgados da mesma forma que o restante de seu conteúdo, e nos confrontamos com o problema de determinar que parte dos processos psíquicos que ocorrem nos sonhos deve ser tomada como real, isto é, que parte tem o direito de figurar entre os processos psíquicos da vida de vigília. G. Teorias do sonhar e de sua função. Qualquer investigação sobre os sonhos que procure explicar o maior número possível de suas características observadas de um ponto de vista particular, e que, ao mesmo tempo, defina a posição ocupada pelos sonhos numa esfera mais ampla de fenômenos, merece ser chamada de teoria dos sonhos. Verificaremos que as várias teorias diferem no sentido de selecionarem uma ou outra característica dos sonhos, como sendo essencial, e de tornarem-na como ponto de partida para suas explicações e correlações. Não precisa ser necessariamente possível inferir uma função do sonhar, seja ela utilitária ou não, a partir da teoria.
Não obstante, visto termos o hábito de buscar explicações teleológicas, estaremos mais propensos a aceitar teorias que estejam ligadas com a atribuição de uma função ao sonhar. Já travamos conhecimento com vários grupos de pontos de vista, que merecem ser mais ou menos intitulados de teorias dos sonhos neste sentido do termo. A crença sustentada na antiguidade, de que os sonhos eram enviados pelos deuses, para orientar as ações dos homens constituía uma teoria completa dos sonhos, proporcionando informações sobre tudo o que valia a pena saber a respeito deles. Desde que os sonhos passaram a ser objeto da pesquisa científica, desenvolveu-se um número considerável de teorias, inclusive algumas que são extremamente incompletas. Sem a intenção de fazer qualquer enumeração exaustiva, podemos tentar dividir as teorias dos sonhos, grosso modo, nos 3 seguintes grupos, conforme seus pressupostos subjacentes quanto ao volume e à natureza da atividade psíquica nos sonhos. 1. Existem teorias, como a de Delboeuf 1885, 221 segundos, segundo os quais a totalidade psíquica continua nos sonhos. A mente, presumem elas, não dorme, e seu aparelho permanece intacto, como se enquadra nas condições do estado de sono, que diferem das da vida de vigília. Seu funcionamento normal necessariamente produz resultados diferentes durante o sono. Surge, no tocante a essas teorias, a questão de saber se elas são capazes de extrair todas as distinções do estado de sono. Além disso, não há nenhuma possibilidade de elas poderem sugerir qualquer função para o sonhar, elas não fornecem nenhuma razão pela qual devamos sonhar, pela qual o complexo mecanismo do aparelho psíquico deva continuar a funcionar mesmo quando colocado em circunstâncias para as quais não parece destinar-se. As únicas reações adequadas pareceriam ser ou o sono sem sonhos, ou, havendo interferência de estímulos perturbadores, o despertar, e não a terceira alternativa, a de sonhar. 2. Existem as teorias que, pelo contrário, pressupõem que os sonhos implicam um rebaixamento da atividade psíquica, um afrouxamento das conexões e um empobrecimento do material acessível. Essas teorias implicam atribuírem-se ao sono características inteiramente diferentes das sugeridas, por exemplo, por Delboeuf. O sono, segundo essas teorias, exerce vasta influência sobre a mente. Não consiste apenas no isolamento da mente em relação ao mundo externo. Em vez disso, ele se impõe ao mecanismo mental e o deixa temporariamente fora de uso. Se é que posso arriscar uma analogia extraída da esfera da psiquiatria, direi que o primeiro grupo de teorias interpreta os sonhos segundo o modelo da paranoia, enquanto o segundo grupo faz com que eles assemelhem à deficiência mental ou aos estados confusionais. A teoria segundo a qual apenas um fragmento da atividade psíquica encontra expressão nos sonhos, por ter sido paralisada pelo sono, é de longe a mais popular entre os autores médicos e no mundo científico em geral. Tanto quanto se possa presumir que haja um interesse geral na explicação dos sonhos, esta pode ser descrita como a teoria dominante. Convém notar com que facilidade essa teoria evita o pior obstáculo no caminho de qualquer explicação dos sonhos, a dificuldade de lidar com as contradições envolvidas neles. Ela encara os sonhos como resultado de um despertar parcial, um despertar gradativo, parcial e, ao mesmo tempo, altamente anormal, para citar um comentário de Herbart sobre os sonhos, 1892, 307. Assim, essa teoria pode valer-se de uma série de condições de um crescente estado de vigília, culminando no estado completamente desperto, a fim de explicar a série de variações na eficiência do funcionamento mental nos sonhos, indo desde a ineficiência revelada por seu absurdo ocasional até o funcionamento intelectual plenamente concentrado. Verem 1. Os que julgam não poder dispensar uma colocação em termos da fisiologia, ou para os quais uma afirmação nesses termos parece mais científica, encontrarão o que procuram na explicação dada por Binns, 1878, 43. Esse estado, de torpor, chega ao fim nas primeiras horas da manhã, mas apenas gradativamente. Os produtos da fadiga, que se acumularam na albumina do cérebro diminuem gradualmente. Uma quantidade cada vez maior deles é decomposta ou eliminada pelo fluxo incessante da corrente sanguínea. Aqui e ali, grupos isolados de células começam a despontar no estado de vigília, enquanto o estado de torpor ainda persiste em torno delas.
O trabalho isolado desses grupos separados surge então diante de nossa consciência obscurecido de associação. Por esse motivo, as imagens produzidas, que correspondem, em sua maior parte, a impressões materiais do passado mais recente, são concatenadas de maneira tumultuada e irregular. O número das células cerebrais liberadas cresce continuamente, enquanto a insensatez dos sonhos vai tendo uma redução proporcional. Essa visão do sonhar como um estado de vigília incompleto e parcial se encontra, sem dúvida, nos textos de todos os fisiologistas e filósofos modernos. Sua exposição mais elaborada é dada por Maury, 1878, 6 segundos. Muitas vezes, é como se esse autor imaginasse que o estado de vigília, ou de sono poderia mudar-se de uma região anatômica para outra, estando cada região anatômica específica ligada a uma função psíquica particular. Neste ponto, teço apenas o comentário de que, mesmo que se confirmasse a teoria da vigília parcial, seus detalhes ainda permaneceriam extremamente discutíveis. Essa visão, naturalmente, não deixa margem para se atribuir qualquer função ao sonhar. A conclusão lógica que dela se infere quanto à posição e ao significado dos sonhos é corretamente enunciada por Binns, 1878, 35. Todos os fatos observados forçam-nos a concluir que os sonhos devem ser caracterizados como processos somáticos que, na totalidade dos casos, são inúteis, e em muitos deles decididamente patológicos. A aplicação do termo somático aos sonhos, grifado pelo próprio Binns, tem mais de um sentido. Alude, em primeiro lugar, à etiologia dos sonhos, que pareceu particularmente plausível a Binns, quando ele estudou a produção experimental de sonhos mediante o emprego de substâncias tóxicas. Isso porque as teorias dessa natureza envolvem uma tendência a limitar a instigação dos sonhos, tanto quanto possível, às causas somáticas. Colocada em sua forma mais extrema, a visão é a seguinte: uma vez que adormecemos pela exclusão de todos os estímulos, não há necessidade nem ocasião para sonhar senão com a chegada da manhã, quando o processo de ser gradualmente acordado pelo impacto dos novos estímulos poderia refletir-se no fenômeno do sonhar. É impraticável, contudo, manter nosso sono livre dos estímulos. Eles incidem na pessoa adormecida vindos de todos os lados, como os germes de vida, de que se queixava Mefistófeles, vindo de fora, e de dentro e até de partes do corpo, que passam inteiramente despercebidas na vida de vigília. Assim, o sono é perturbado, primeiro uma parte da mente é abalada e despertada, e depois, outra. A mente funciona por um breve momento com sua parte desperta e então, alegra-se em adormecer de novo. Os sonhos são uma reação à perturbação do sono provocada por estímulo, uma reação, aliás, bastante supérflua. Mas a descrição do sonhar, que, afinal de contas, continua a ser uma função da mente, como um processo somático, implica também outro sentido. Destina-se a demonstrar que os sonhos não merecem ser classificados como processos psíquicos. O sonhar tem sido muitas vezes comparado com os 10 dedos de um homem que nada sabe de música, deslocando-se ao acaso sobre as teclas de um piano Strumpel, 1877, 84. Verem adiante. E esse símile mostra, melhor do que qualquer outra coisa, o tipo de opinião que geralmente fazem do sonhar os representantes das ciências exatas. Sob esse prisma, o sonho é algo total e completamente impossível de interpretar, pois como poderiam os 10 dedos de alguém que não soubesse música produzir uma peça musical? Mesmo no passado distante, não faltaram críticos à teoria do estado de vigília parcial. Assim, Burdach, 1838, 508 segundos, escreveu: quando se diz que os sonhos são um despertar parcial, em primeiro lugar isso não lança nenhuma luz sobre a vigília, ou o sono, e, em segundo, nada faz além de afirmar que, nos sonhos, algumas forças mentais ficam ativas, enquanto outras se acham em repouso. Mas esse tipo de variabilidade ocorre ao longo de toda a vida. Essa teoria dominante, que considera os sonhos como um processo somático, está subjacente a uma interessantíssima hipótese, formulada pela primeira vez por Robert, em 1886. Ela é particularmente atraente, pois consegue sugerir uma função, uma finalidade utilitária, para o sonhar.
Robert toma como base para sua teoria dois fatos observáveis, que já consideramos no decurso de nosso exame do material dos sonhos, verem a saber, que é muito frequente sonharmos com as impressões diurnas mais triviais, e que é muito raro transpormos para nossos sonhos os interesses cotidianos importantes. Robert, 1866, 10, assevera ser universalmente verdadeiro, que as coisas que foram minuciosamente elaboradas pelo pensamento, nunca se tornam instigadoras de sonhos, mas apenas as que estão em nossa mente numa forma incompleta, ou que foram simplesmente tocadas de passagem por nossos pensamentos. A razão por que costuma ser impossível explicar os sonhos é, precisamente, eles serem causados por impressões sensoriais do dia anterior, que deixaram de atrair a atenção suficiente do sonhador. Ibid. 19-20. Portanto, a condição que determina se uma impressão penetrará num sonho é ter havido uma interrupção no processo de elaborar essa impressão, ou ter ela sido excessivamente sem importância, para ter o direito de ser elaborada. Robert descreve os sonhos como um processo somático de excreção do qual nos tornamos cônscios em nossa reação mental a ele. Ibid. 9. Os sonhos são excreções de pensamentos, que foram sufocados na origem. Um homem privado da capacidade de sonhar ficaria, com o correr do tempo, mentalmente transtornado, pois uma grande massa de pensamentos incompletos, e não elaborados, e de impressões superficiais se acumularia em seu cérebro, e, por seu grande volume, estaria fadada a sufocar os pensamentos que deveriam ser assimilados em sua memória como conjuntos completos. Ibid. 10. Os sonhos servem de válvula de escape para o cérebro sobrecarregado. Possuem o poder de curar e aliviar. Ibid. 32. Faríamos uma interpretação errônea de Robert, se lhe perguntássemos como pode a mente ser aliviada pela representação nos sonhos. O que Robert faz, evidentemente, é inferir dessas duas características do material onírico que, de um modo ou de outro, uma expulsão de impressões sem valor se realiza durante o sono como um processo somático, e que o sonhar não constitui uma modalidade especial de processo psíquico, mas apenas a informação que recebemos sobre essa expulsão. Além disso, a excreção não é o único evento que ocorre na mente à noite. O próprio Robert acrescenta que, além dela, as sugestões surgidas na véspera são trabalhadas, e que todas as partes dos pensamentos indigeridos, que não são expelidas, são reunidas num todo integrado por fios de pensamento tomados de empréstimo à imaginação, e assim inseridas na memória, como um inofensivo quadro imaginatório. Ibid. 23. Mas a teoria de Robert é diametralmente oposta à teoria dominante em sua avaliação da natureza das fontes dos sonhos. Segundo esta última, não haveria sonho algum, se a mente não fosse despertada de maneira constante por estímulos sensoriais externos e internos. Na visão de Robert, porém, o impulso para o sonhar surge na própria mente, no fato de ela ficar sobrecarregada e precisar de alívio. E ele conclui com perfeita lógica que as causas derivadas das condições somáticas desempenham um papel secundário como determinantes dos sonhos, e que tais causas seriam inteiramente incapazes de provocar sonhos numa mente em que não houvesse material para a construção de sonhos oriundo da consciência de vigília. A única ressalva que ele faz é admitir que as imagens fantasiosas que surgem nos sonhos, vindas das profundezas da mente, podem ser afetadas por estímulos nervosos. Ibid. 48. Afinal, portanto, Robert não encara os sonhos como sendo tão inteiramente dependentes dos eventos somáticos. Não obstante, em sua opinião, os sonhos não são processos psíquicos, não têm lugar entre os processos psíquicos da vida de vigília. São processos somáticos que ocorrem todas as noites no aparelho relacionado com a atividade mental, e têm como função a tarefa de proteger esse aparelho da tensão excessiva, ou, modificando a metáfora, de agir como garis da mente. Outro autor, Yves Delage, baseia sua teoria nas mesmas características dos sonhos, tais como reveladas na escolha de seu material, e é instrutivo notar como uma ligeira variação em seu ponto de vista acerca das mesmas coisas o leva a conclusões de sentido muito diferente.
Diz-nos Delage, 1891, 41, ter experimentado em sua própria pessoa, por ocasião da morte de alguém que lhe era querido, o fato de não sonharmos, com o que ocupou todos os nossos pensamentos durante o dia, ou não até que isso tenha começado a dar lugar a outros interesses cotidianos. Suas pesquisas em meio a outras pessoas, confirmaram-lhe a verdade geral desse fato. Ele faz o que seria uma observação interessante dessa natureza, se provasse ter validade geral, a respeito dos sonhos dos jovens casais. Se estivessem profundamente apaixonados, quase nunca sonhavam um com o outro antes do casamento, ou durante a lua de mel, e se eles sonhavam com amor, era para ser infiel a alguma pessoa indiferente ou odiosa. Ibid. 41. Como que é então, que sonhamos? Delage identifica o material de nossos sonhos, como consistindo em fragmentos e resíduos dos dias precedentes, e de épocas anteriores. Tudo o que aparece em nossos sonhos, ainda que a princípio nos inclinemos a considerá-lo, como uma criação de nossa vida onírica, revela-se, quando o examinamos mais de perto, como a reprodução não reconhecida de material já vivenciado, memória inconsciente. Mas esse material de representações possui uma característica comum. Provém de impressões que provavelmente afetaram nossos sentidos com mais intensidade do que nossa inteligência, ou das quais nossa atenção foi desviada logo depois que surgiram. Quanto menos consciente e, ao mesmo tempo, mais poderosa tenha sido uma impressão, mais possibilidade tem ela de desempenhar um papel no sonho seguinte. Temos aqui o que são, essencialmente, as duas mesmas categorias de impressões enfatizadas por Robert: as triviais e as que não foram trabalhadas. Delage, contudo, dá à situação uma interpretação diferente, pois sustenta que é por não terem sido trabalhadas, que essas impressões são passíveis de produzir sonhos, e não por serem triviais. É verdade, num certo sentido, que também as impressões triviais não foram completamente trabalhadas. Sendo da ordem das impressões novas, elas são tantas molas esticadas, que se soltam durante o sono. Uma impressão poderosa que tenha esbarrado casualmente em algum obstáculo no processo de ser trabalhada, ou que tenha sido deliberadamente refreada, tem mais justificativa para desempenhar algum papel nos sonhos, do que a impressão que seja fraca e quase despercebida. A energia psíquica armazenada durante o dia mediante inibição e supressão, torna-se a força motriz dos sonhos durante a noite. O material psíquico que foi suprimido, vem à luz nos sonhos. Ibid. 1891, 43. Nessa altura, infelizmente, Delage interrompe sua sequência de ideias. Nos sonhos, só consegue atribuir a mais ínfima parcela qualquer atividade psíquica independente, e assim alinha sua teoria com a teoria dominante do despertar parcial do cérebro. Em suma, o sonho é o produto de um pensamento errante, sem rumo e sem direção, fixando-se sucessivamente nas memórias, que retiveram intensidade suficiente para atrapalhar e detê-lo de passagem, estabelecendo um elo entre elas. Ora fraco e indeciso, ora mais forte e mais firme, dependendo se a atividade cerebral atual é mais ou menos abolida pelo sono. Ibid. 46. 3. Podemos situar num terceiro grupo, as teorias que atribuem à mente no sonho uma capacidade de inclinação para desenvolver atividades psíquicas especiais de que, na vida de vigília, ela é total ou basicamente incapaz. A ativação dessas faculdades costuma conferir aos sonhos uma função utilitária. A maioria das opiniões do sonhar dadas pelos autores antigos no campo da psicologia enquadra-se nessa classe. Basta-me, porém, citar uma frase de Burdach, 1838, 512. O sonhar, escreve ele, é uma atividade natural da mente, que não é limitada pelo poder da individualidade, não é interrompida pela consciência de si mesma, e não é dirigida pela autodeterminação, mas que é a vitalidade dos centros sensoriais atuando livremente. Esse deleite da psique no livre emprego de suas próprias forças, é evidentemente encarado por Burdach, e pelos demais, como uma condição em que a mente se revigora, e reúne novas forças para o trabalho diurno, na qual, de fato, ela desfruta de uma espécie de feriado. Assim, Burdach Ibid. 514 cita com aprovação, as encantadoras palavras com que o poeta Novalis louva o reino dos sonhos. Os sonhos são um escudo contra a enfadonha monotonia da vida.
libertam a imaginação de seus grilhões, para que ela possa confundir todos os quadros da existência cotidiana e romper na permanente gravidade dos adultos com o brinquedo alegre da criança. Sem sonhos, por certo envelheceríamos mais cedo. Assim, podemos contemplá-los, não, talvez, como uma dádiva do céu, mas como uma recreação preciosa, como companheiros amáveis em nossa peregrinação para o túmulo. Heinrich von Ofterdingen, 1802, parte 1, cap. 1. A função curativa e revigorante dos sonhos é descrita com insistência ainda maior por Purkinje, 1846-456. Essas funções são executadas especialmente pelos sonhos produtivos. Eles são o livre curso da imaginação e não têm ligação alguma com os assuntos do dia. A mente não tem nenhum desejo de prolongar as tensões da vida de vigília, procura relaxá-las e recuperar-se delas. Produz, acima de tudo, condições contrárias às da vigília. Cura o pesar com a alegria, as preocupações com esperanças e imagens de amena descontração, o ódio com o amor e a amizade, o medo com a coragem e a previdência, mitiga a dúvida com a convicção e confiança sólida, e a vã esperança com a realização. Muitas das feridas do espírito, que são constantemente reabertas durante o dia, são curadas pelo sono, que as cobre e resguarda de novos danos. A ação curativa do tempo baseia-se parcialmente nisso. Todos temos a sensação de que o sono exerce um efeito benéfico sobre as atividades mentais, e o obscuro funcionamento da mentalidade popular se recusa a abrir mão de sua crença de que sonhar é uma das maneiras pelas quais o sono proporciona seus benefícios. A tentativa mais original e ampla de explicar os sonhos como uma atividade especial da mente, capaz de livre expansão apenas durante o estado de sono, foi a que empreendeu Scherner em 1861. Seu livro é escrito num estilo bombástico e extravagante, e se inspira num entusiasmo quase extasiado por seu assunto, fadado a repelir quem quer que não consiga partilhar de seu fervor. Cria tantas dificuldades à análise de seu conteúdo que passamos com alívio a exposição mais clara e mais sucinta das doutrinas de Scherner fornecida pelo filósofo Volkelt. Lampejos sugestivos de sentido emanam como relâmpagos dessas aglomerações místicas, dessas nuvens de glória e de esplendor, mas não iluminam a trilha de um filósofo. É nesses termos que os escritos de Scherner são julgados até mesmo por seu discípulo. Volkelt, 1875, 29. Scherner não é dos que acreditam que as capacidades da mente continuem irreduzidas na vida onírica. Ele próprio, nas palavras de Volkelt, Ibid. 30, mostra como o núcleo central do ego, sua energia espontânea, fica privado de sua força nervosa nos sonhos, como, em decorrência dessa descentralização, os processos de cognição, sensação, vontade e representação se veem modificados, e, como os remanescentes dessas funções psíquicas, deixam de possuir um caráter verdadeiramente mental, tornando-se nada além de mecanismos. Contudo, à guisa de contraste, a atividade mental que se pode descrever como imaginação, liberta do domínio da razão e de qualquer controle moderador, salta para uma posição de soberania ilimitada. Embora a imaginação onírica lance mão das lembranças recentes da vigília, como material de que é construída, ela as erige como estruturas que não guardam a mais remota semelhança com as da vida de vigília. Revela-se nos sonhos como possuindo não só poderes reprodutivos, mas também poderes produtivos. Ibid. 31. Suas características são o que empresta ao sonho seus traços peculiares. Ela mostra a preferência pelo que é imoderado, exagerado e monstruoso. Mas, ao mesmo tempo, liberta dos entraves das categorias de pensamento, ela adquire maleabilidade, agilidade e versatilidade. É suscetível, da maneira mais sutil, às nuances dos sentimentos de ternura e às emoções apaixonadas, e logo incorpora nossa vida interior em imagens plásticas externas. Nos sonhos, a imaginação se vê destituída do poder da linguagem conceitual. É obrigada a retratar o que tem a dizer de forma pictórica e, como não há conceitos que exerçam uma influência atenuante, faz pleno e poderoso uso da forma pictórica. Assim, por mais clara que seja sua linguagem, ela é difusa, desajeitada e canhestra.
A clareza de sua linguagem sofre, particularmente, pelo fato de ela se mostrar avessa a representar um objeto por sua imagem própria, preferindo alguma imagem estranha, que expresse apenas a imagem específica dos atributos do objeto que ela busca representar. Temos aqui a atividade simbolizadora da imaginação IBID. 32. Outro ponto importantíssimo é que a imaginação onírica jamais retrata as coisas por completo, mas apenas esquematicamente, e, mesmo assim, da forma mais rústica. Por essa razão, suas pinturas parecem esboços inspirados. Não se detém, contudo, ante a mera representação de um objeto, mas atende a uma exigência interna de envolver o ego onírico, em maior ou menor grau, com o objeto, assim produzindo um evento. Por exemplo, um sonho provocado por um estímulo visual pode representar moedas de ouro na rua. O sonhador as apanhará com prazer e as levará consigo. IBID. 33. O material com que a imaginação onírica realiza seu trabalho artístico é principalmente, de acordo com Scherner, fornecido por aqueles estímulos somáticos orgânicos que são tão obscuros durante o dia. Verem assim, a hipótese extremamente fantástica formulada por Scherner, e as doutrinas talvez indevidamente sóbrias de Wundt e outros fisiologistas, que são diametralmente opostas em outros aspectos, concordam inteiramente em suas teorias acerca das fontes e dos instigadores dos sonhos. Segundo a visão fisiológica, porém, a reação mental aos estímulos somáticos internos esgotasse na provocação de certas representações apropriadas aos estímulos. Essas representações dão lugar a outras por vias associativas, e, nesse ponto, o curso dos eventos psíquicos nos sonhos parece chegar ao fim. Segundo Scherner, por outro lado, os estímulos somáticos não fazem mais do que fornecer à mente material que ela possa utilizar para suas finalidades imaginativas. A formação dos sonhos só começa, aos olhos de Scherner, no ponto que os outros autores encaram como seu fim. O que a imaginação onírica faz aos estímulos somáticos não pode, naturalmente, ser considerado como servindo a alguma finalidade útil. Ela os desloca de um lado para outro e retrata as fontes orgânicas, de que surgiram os estímulos do sonho em causa numa espécie de simbolismo plástico. Scherner é de opinião, embora, nisso Volkelt 1875, 37 outros se recusem a segui-lo, que a imaginação onírica tem uma forma predileta específica de representar o organismo como um todo, a saber, como uma casa. Felizmente, porém, não parece restringir-se a esse método único de representação. Por outro lado, pode valer-se de toda uma fileira de casas, para indicar um único órgão. Por exemplo, uma rua muito longa, repleta de casas, pode representar um estímulo proveniente dos intestinos. Além disso, partes isoladas de uma casa podem representar partes separadas do corpo. Assim, num sonho causado por uma dor de cabeça, a cabeça pode ser representada pelo teto de um quarto, coberto de aranhas repelentes e semelhantes a sapos. IBID. 33 segundos. Deixando de lado esse simbolismo da casa, inúmeros outros tipos de coisas podem ser empregados para representar as partes do corpo de que surgiu o estímulo para o sonho. Assim, o pulmão que respira será simbolicamente representado por uma fornalha flamejante, com chamas a crepitar com um som semelhante ao da passagem de ar. O coração será representado por caixas ou cestas ocas, a bexiga por objetos redondos em forma de sacos, ou, mais genericamente, por objetos ocos. Um sonho causado por estímulos provenientes dos órgãos sexuais masculinos poderá fazer com que o sonhador encontre na rua a parte superior de um clarinete, ou a boquilha de um cachimbo, ou ainda um pedaço de pele de animal. Aqui, o clarinete e o cachimbo representam a forma aproximada do órgão masculino, enquanto a pele representa os pelos pubianos. No caso de um sonho sexual numa mulher, o espaço estreito em que as coxas se unem poderá ser representado por um pátio estreito cercado de casas, enquanto a vagina será simbolizada por uma trilha lisa, escorregadia e muito estreita, que atravesse o pátio, por onde a sonhadora terá que passar, talvez, para levar uma carta a um cavalheiro. IBID. 34. É de especial importância que, ao final de sonhos como esses, com um estímulo somático, a imaginação onírica muitas vezes ponha de lado seu véu, por assim dizer, revelando abertamente o órgão em causa a sua função.
Assim, um sonho com um estímulo dental costuma terminar com a imagem do sonhador arrancando um dente de sua boca. Ibid. 35. A imaginação onírica pode não apenas dirigir sua atenção para a forma do órgão estimulante, mas igualmente simbolizar a substância contida nesse órgão. Dessa maneira, um sonho com um estímulo intestinal pode levar o sonhador a percorrer ruas lamacentas, enquanto um sonho com um estímulo urinário talvez o conduza a um curso d'água espumejante. Ou então o estímulo contal, a natureza da excitação que ele produz, ou o objeto que ele deseja, podem ser simbolicamente representados. Ou talvez o ego onírico entre as relações concretas com os símbolos de seu próprio estado. Por exemplo, no caso de estímulos dolorosos, o sonhador poderá empenhar-se numa luta desesperada com cães ferozes ou touros selvagens. Ou uma mulher que tenha um sonho sexual poderá ver-se perseguida por um homem nu. Ibid. 35 segundos. Independentemente da riqueza dos meios que emprega, a atividade simbolizadora da imaginação permanece como a força central em todos os sonhos. Ibid. 36. A tarefa de penetrar mais a fundo na natureza dessa imaginação e de encontrar um lugar para ela num sistema de pensamento filosófico é tentada por Voelkelt nas páginas de seu livro. Mas, embora este seja bem escrito e dotado de sensibilidade, continua a ser extremamente difícil de compreender por qualquer um cuja formação anterior não o tenha preparado para uma apreensão benevolente dos construtos conceituais da filosofia. Nenhuma função utilitária se liga à imaginação simbolizadora de Scherner. A mente se entretém, no sono, com os estímulos que incidem sobre ela. Poder-se-ia quase suspeitar que lida com eles maliciosamente. Mas também me poderiam perguntar se meu exame pormenorizado da teoria de Scherner sobre os sonhos atende a alguma finalidade útil, já que seu caráter arbitrário e sua desobediência a todas as regras da pesquisa parecem óbvios demais. À guisa de resposta, eu poderia registrar um protesto contra a arrogância que descartaria a teoria de Scherner sem examiná-la. Sua teoria se fundamenta na impressão causada pelos sonhos num homem que os considerou com extrema atenção e que parece ter tido um grande talento pessoal para pesquisar as coisas obscuras da mente. Além disso, ela versa sobre um assunto que, por milhares de anos, tem sido considerado pela humanidade como enigmático, sem dúvida, mas também como importante em si mesmo, e em suas implicações, um assunto para cuja elucidação a ciência exata, segundo ela própria admite, pouco tem contribuído, salvo por uma tentativa, em oposição direta ao sentimento popular, de negar-lhe qualquer sentido ou importância. E por fim, pode-se afirmar honestamente que, na tentativa de explicar os sonhos, não é fácil evitar ser fantasioso. As células ganglionares também podem ser fantasiosas. O trecho que citei de um pesquisador sóbrio e rigoroso como Binns, e que descreve o modo como o alvorecer do estado de vigília penetra furtivamente na massa de células adormecidas do córtex cerebral, não é menos fantasioso, nem menos improvável, do que as tentativas de Scherner de chegar a uma interpretação. Espero poder demonstrar que há por trás destas últimas um elemento de realidade, embora tenha sido apenas vagamente percebido, e lhe falte o atributo de universalidade, que deve caracterizar uma teoria dos sonhos. Entre mentes, o contraste entre a teoria de Scherner e a teoria médica nos mostrará os extremos entre os quais as explicações da vida onírica oscilam dubiamente até os dias de hoje. Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado. Fim desse texto.